Bom, pessoal, boa noite, né? Aqui é o canal Pela Esquerda, Roda de Conversa. O objetivo do canal é trazer pessoas influenciadoras e influenciadores, né? É, expoentes aqui do cenário político, cenário social, para conversar sobre representatividade parlamentar, né? E futuramente sobre outros temas também, que a gente vai contar aí com a participação da Mônica para voltar aqui com a gente, né? Bom, a gente agradece, né, a presença de todos, né? Sejam bem-vindos, a casa é nossa, né? Eu sou a Clélia e a Mônica, né? Mônica. Então, Mônica Valente, da Direção Nacional e da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, ela é psicóloga e foi presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo e vice-presidenta da Central Única dos Trabalhadores entre 2001 e 2002, foi chefe de gabinete da prefeitura petista Marta Suplicy, na cidade de São Paulo, e 2002 e 2004, secretária de Administração e Gestão Pública, atuou também como assessora técnica legislativa na área da saúde na Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito bem. Mas nós gostaríamos de saber, Mônica, quem é Mônica Valente? Bom, gente, eu sou uma militante, antes de tudo. Minha origem é sindical, como a Clélia falou. Boa noite a todo mundo, e todas as meninas e meninos, e todos aqui presentes, primeiro, né? Muito obrigada pelo convite. Eu que me sinto honrada de fazer esse bate-papo aqui com vocês, nesses tempos duros de pandemia, de não poder encontrar as pessoas. É sempre legal a gente encontrar com o nosso povo, os nossos militantes, trocar ideia, compartilhar. Minha origem é sindical, né? Pela minha idade, já passei por muitos lugares de trabalho, de militância, mas sempre com essa pegada de militante do PT. Não me desfaço nunca dessa origem sindical. E desde 2014 para cá, estou me dedicando mais à área internacional do PT. De 2014 a 2019, eu fiquei responsável pela área internacional toda do PT. Depois, agora, nesse último congresso, eu já tinha ficado 2 mandatos, o PT tem limitação, né, de mandatos no cargo, eu continuei na executiva como vogal, mas num acordo político da executiva, cuidando especificamente da América Latina e mais especificamente do Foro de São Paulo. Continuo aí no cenário internacional. Mas eu, no fundo, assim, Mônica Valente por Mônica Valente, sou militante, uma militante. Uma militante valente. Pelo menos de nome, Clélia. Mas pelo menos o nome. Beleza, então. Bom, pessoal, para a gente assim ter uma participação aí de todos, nós distribuímos em 3 pautas. Assim que a gente apresentar a pauta, nós vamos ter uma roda de perguntas. Nós pedimos que a contextualização das perguntas não exceda, para a gente dar também não atrapalhar um pouquinho o horário, a gente não avançar no horário. E a gente estipulou 5 perguntas por bloco, né? E aí, na sequência das perguntas, a Mônica responde. E para você, Mônica, a gente separou aí cerca de 20 minutos, mais ou menos, para você trabalhar as questões, né? Pode ser assim? Ô, Clélia, por favor, antes de começar, Sim. Quero dizer que, primeiro, uma boa noite a todos aí, né, que estão aí. Boa noite. Valeu. E quero agradecer ao Enio o convite, né, que ele me fez, porque eu não sabia desse encontro. Espero que ele seja muito importante no caminhar da nossa história, porque só fica na memória quem faz história, né? E a história tem que ser boa, porque é gente boa que está fazendo. Mas eu não vou poder ficar todo o tempo, porque às 20 horas tem um outro compromisso que eu vou ter que estar, né? Porque hoje a gente vive assim, sai de uma e vai para outra. Quando tem 2, 3, a gente tem que jogar o palitinho em qual a gente vai participar. Mas obrigado de ter priorizado a gente. Obrigada. Muitas reuniões, mas eu quero ouvir a Mônica e também gostaria de ouvir mais os companheiros que estão por aí, e inteirar do que estão
pensando, planejando. Espero que seja coisa boa. Então, estamos juntos. Falou? A luta é nossa. Parabéns aí. Isso aí. Isso aí. Obrigada aí pela fala, viu? Bom, Deixa eu então... me inscrever pelo som mesmo. Bom, então, dando sequência, né, a primeira pauta é cultura política e reforma eleitoral, né? Jorge, nós temos alguém inscrito para a primeira pauta? Eu? Enio? Eu Opa, mesmo. então o Enio levantou a mão primeiro. Então, Enio e Jorge na sequência. Mas Enio, Jorge e Marina. Deixa eu perguntar para a Mônica. Mônica, principalmente na última eleição, teve muito voto nulo, né? Voto em branco, e muita gente deixou de votar também. É uma abstenção aí muito grande. E tem aquela cultura, né, que é passada pela mídia, de que política é coisa suja, né? Só tem ladrão e tal. Então a gente tem um pouco essa cultura, né? De cima para baixo. Mas o que você acha que poderia ser feito, até pelas bases, né? Ou pela população em geral, aí não sei, para tentar essa cultura, e se uma reforma política aí ajudaria ou não, se é o momento, né? Qual é a sua opinião? Obrigado. Jorge? Oi, eu vou pegar um fato recente, né, para mostrar o quanto é difícil, né, trabalhar com a questão dos partidos, né? Foi o episódio recente aí que está gerando muita polêmica, foi a mudança, né, na lei de improbidade, né, que a imprensa, a grande imprensa, está jogando pesado, falando que, bom, o relator era putz, agora me deu um branco, quem era o relator? Era do PT. É o Zara, é o Zaratini. O Zaratini, isso, o Zaratini, né? E que isso a imprensa falando, né? Que tanto os bolsonaristas como a oposição estão querendo limpar a barra, né? Ou seja, querendo passar um pano na questão da corrupção, né? Que ocorre nas gestões públicas, né? E está difícil de ouvir o outro lado, né? Quando a gente lê nas entrelinhas, a gente entende o que está acontecendo. Mas, para a grande massa, parece que, de novo, o PT e o Bolsonaro estão de mãos dadas, né? Para esconder a corrupção, toda sujeirada. Então, talvez seja legal abordar alguma coisa nesse sentido, né? Para ficar um pouquinho mais claro essa questão. É isso. Marina, por favor. Mônica, minha pergunta tem relação direta com o que o Enio falou. Reforma política é a mãe de todas as reformas? Mais alguém? Bom, eu acredito, Mônica, que você possa fazer sua explanação. Tá bom, querida. Vou também controlar aqui meu tempo, porque senão eu falo mais que a boca também. Muito boas as perguntas. Primeiro, sobre o primeiro tema que o Enio colocou, eu acho importantíssimo esse debate. Eu faço uma consideração assim mais geral desse negócio de aumento dos votos nulos, abstenções e voto nulo e branco, um pouco com o efeito do neoliberalismo, o efeito cultural mesmo do neoliberalismo, que tenta desqualificar a política, porque coloca os indivíduos, vamos dizer assim, como centro de qualquer mudança e tenta desacreditar as organizações coletivas da classe trabalhadora, dos partidos de esquerda. Nós somos de um time que acreditamos no coletivo, não no individual.
que é o time da esquerda. E a gente batalha, para além de outras diferenças que nós temos com o neoliberalismo, é nesse aspecto cultural. O neoliberalismo, é só vocês pegarem no campo econômico, no campo da sobrevivência das pessoas, todo o debate que se faz sobre o empreendedorismo. Na verdade, é um absurdo achar que as pessoas sem carteira de trabalho assinada, sem direitos sociais assegurados, etc., etc., vão conseguir sobreviver num mundo tão competitivo, de aprofundamento vamos dizer, do desenvolvimento capitalista, de todas essas mazelas que a gente vive. Então, no plano político, da cultura política, o neoliberalismo incentiva. E uma coisa que é parceirinho dessa concepção cultural é a história da corrupção, que eu falo depois. Por quê? Porque é uma maneira de dizer, não, política é tudo corrupção, todos são ladrões, todos são corruptos, então o voto não interessa, você não vai votar porque é tudo igual, etc. Tanto que as pessoas se esquecem em quem votou, né? O máximo que elas lembram é que elas votaram no Lula. Se vocês perguntarem para qualquer... Ou que não votaram nunca no Lula, ou porque não quiseram, ou porque não puderam. Tem uma juventude aí que eu converso que é engraçado, fala, pô, vou ter oportunidade de votar no Lula, eu nunca votei, e é gente petista, né? Ou gente lulista. Mas, então, eu acho que isso é um efeito importante dessa cultura neoliberal. E eu acho que nós, do PT, temos que fazer um movimento contrário a isso. Vou dar 2 exemplos para vocês, internacionais, porque acaba sendo o que eu mais dedico para estudar, para acompanhar, para intervir. O primeiro exemplo foi a vitória do Biden nos Estados Unidos. Lá em Atlanta, que tem majoritariamente uma população negra, na eleição passada havia uma candidata negra, que foi candidata a governadora, que perdeu a eleição por 30 mil votos. Não nessa do Biden, na de outra, 2 anos antes. E ela foi estudar e viu que a comunidade negra, as pessoas negras, não, porque lá você precisa se cadastrar para votar, porque o voto é facultativo. E ela viu que não tinha, as pessoas negras não votavam, não se cadastravam para votar. Então, durante 2 anos, ela fez um trabalho de casa em casa, falando para as pessoas, olha, por favor, se cadastra. Eu fui candidata, represento os nossos interesses da nossa comunidade, da nossa turma, e vocês não estavam lá, e eu perdi por 30, 40 mil votos. E nesse processo, que foi um trabalho de organização de formiguinha à la americana, que não é o nosso, mas só para ter termo de comparação, ela conseguiu cadastrar 200 mil novos eleitores. E foram esses 200 mil novos eleitores que, nessa última eleição do Biden, garantiram 2 coisas. Primeiro, a vitória do Partido Democrata nos delegados que foram para o Congresso Eleitoral pelo estado de Atlanta. Por quê? Porque esses eleitores e eleitoras negros e negras foram lá e votaram. E segundo, foi quem garantiu o 1 senador a mais que o Partido Democrata tem no Senado norte-americano. Na verdade, garantiu o empate, o 1 a mais é a Kamala Harris, que é a vice-presidenta. Mas foi todo um trabalho que ela fez de conscientização dessas pessoas, de mostrar que o seu voto é importante. Porque o Delúbio, vocês devem conhecer, é meu companheiro, ele tem feito um debate com os petistas, dizendo o seguinte, nós temos 3 igualdades entre nós todos, entre os brasileiros. Quando você nasce, todo mundo nasce igual, vai para berço diferente, mas todo mundo nasce do mesmo jeito. Quando você morre, que todo mundo vai para o mesmo lugar. E quando você vota, que é igual, o meu voto, o teu voto, o voto do cara mais rico do Brasil, do Ronaldinho, do Neymar, do Lula, o meu, da Clélia, de todo mundo. Por quê? Porque as pessoas precisam identificar no voto. Lógico que não é a única maneira de mudar a correlação de forças numa sociedade, mas é uma das mais nobres, né? Porque a outra alternativa nós não vamos dar conta, ou pelo menos até o momento não demos conta de fazer. Então, fazer o trabalho de valorizar o voto e mostrar para as pessoas que o voto é um instrumento de luta e de alteração da correlação de forças, porque expressa uma vontade de um coletivo, de uma proposta coletiva, é um trabalho de cultura política que nos cabe como esquerda, não é só para ganhar a eleição, é para ganhar, é para governar, é para fazer as pessoas se sentirem participantes. E o outro exemplo é agora no Peru, que ganhou o Pedro Castilho,
eu estava analisando os resultados eleitorais. No primeiro turno, que teve um montão de candidato, houve 3.300.000 votos nulos ou brancos, e mais ou menos 25% de abstenção. Agora, no segundo turno, manteve o mesmo tempo de abstenção, gente que nem foi votar, mas o voto nulo e branco de quem foi votar e votaria nulo ou branco diminuiu em 2 milhões de votos. Quem foram essas pessoas? Majoritariamente, o povão lá do fundão do Peru, que viu no Pedro Castilho um candidato da sua classe, um candidato identificado com a solução para os seus problemas. Então, foram 2 mil. Claro que não foi tudo para o Castilho, mas grande parte foi. Tanto é que teve lugar que ele teve 90 e tantos por cento dos votos, que a Fujimorizinha lá, a ditadorazinha, está questionando agora, mas não vai conseguir. Então esse tema nos cabe, como um partido de esquerda, nos cabe fazer um trabalho político, de cultura política, que pode fazer desde já. Quantos, vocês devem conhecer um monte de gente nas regiões onde vocês atuam, que são de outros estados, de outras cidades, que não vão votar no dia da eleição e que justifica porque não transferiu o título. Uma das coisas que eu falei para muito candidato a vereador e vereadora agora na última eleição, e as pessoas falaram, é verdade, muita gente disse, se eu votasse aqui, eu votava em você. Por que você não vota aqui? Porque eu não transferi meu título. Quanto tempo você está em São Paulo? 20 anos, 15 anos, 10 anos. Porque tem esse sentimento. Então, nós temos que fazer um trabalho, isso é um trabalho de cultura política, é um trabalho de organização política. Não é só através do voto que a gente altera a correlação de forças, mas é um momento muito especial. E, segundo, uma outra coisa que vai junto com esse processo de desacreditar a política, de dizer que política não presta, é tudo ladrão, não adianta votar, etc., é o tema da corrupção, que é sempre a direita que usa no Brasil e no resto do mundo. É sempre a direita que brande essa bandeira anticorrupção contra a esquerda, contra os candidatos mais identificados com as camadas populares, como no caso do Lula e do PT, mas também foi no tempo do Getúlio Vargas. Eu tenho um livro do Samuel Weiner, que é um jornalista super interessante, que era ligadíssimo ao Getúlio Vargas, muito legal, recomendo que vocês leiam. Quando eu li, foi logo depois do escândalo do Mensalão, eu estava vendo o filme que ele descreve de como a imprensa trabalhou no sentido de manchar a imagem do Getúlio Vargas com o tema da corrupção, justamente porque, naquele segundo momento, o Vargas estava mais identificado com as demandas da classe trabalhadora. E essa lei da improbidade, eu também nem sabia que isso estava em discussão lá no Congresso. Ontem eu fiquei sabendo, porque a Globo... E é engraçado, né? Porque a Globo falava assim, o relator, Carlos Zaratini, do PT, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas não fala o partido do cara, não fala. É assim, nojento, dá vontade de vomitar. E falando que não foi discutido, que não sei o quê, nós precisamos conhecer melhor essas mudanças e precisamos chamar o Zara para explicar para a gente o que foi. Mas uma coisa eu entendi. Hoje, a lei atual, o cara que é acusado pelo Ministério Público, ele é acusado e a culpa não é, o ônus da prova não é do Ministério Público, é da pessoa que tem que se provar inocente, quando isso não existe. O ônus da prova é sempre de quem acusa, porque a inocência não é uma coisa que você consegue comprovar. É que nem o Lula. O Lula falou, o apartamento lá do Guarujá, eu não morei, eu não estive lá, e não adiantava ele falar isso. Eu não morei, eu não tinha nada a ver com isso, e fora que foi um empreendimento de uma cooperativa que a Marisa começou a pagar lá a mensalidadezinha dela desde sempre. Então, uma das coisas que eu vi que a lei muda é isso, que quem tem que comprovar, porque o Zaratini tem razão numa coisa. Eu lembro quando eu estava no governo da Marta, as pessoas que ela convidava para ser secretário diziam o seguinte, eu não vou ser secretário porque depois eu vou ser acusado de improbidade administrativa e eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Muita gente dizia isso. Por quê? Porque há muito tempo que essa lei, o ônus da prova cabe a quem é acusado e não a provar quem é inocente. Agora, nós temos que fazer melhor esse debate. Eu
que sou da direção nacional do PT, gente, não sabia. Primeiro, que isso estava em debate. Segundo, que o relator era um deputado nosso, né? Então, tem que combinar o jogo com a gente, tem que explicar o que está acontecendo, porque também nós não podemos ficar identificados com o bolsonarismo. Agora, nós também, é lógico, faltou explicação, faltou informação. Agora, por outro lado, nós também não podemos... Em 2016, gente, saía na rua para fazer campanha, pouca gente saiu por causa do ataque que a gente sofria, era chamado de ladrão corrupto. Como eu sou companheira do Delúbio Soares, eu já enfrentei isso há 15 anos atrás, desde 2005. Então, aprendi a enfrentar esse tema. Mas nós não podemos não ter disposição para enfrentar esse tema e para dizer, olha, os fatos são esses, a lei propõe isso. Hoje já mudou muito, gente, depois da decisão do STF em relação ao Lula, e de mostrar como é que o Moro operacionalizou tudo para tirar o Lula, para o Bolsonaro poder ganhar a eleição e ele virar ministro. O próprio STF reconheceu que ele foi parcial, os vazamentos das ligações, então isso nos ajudou muito. Mas eu sempre defendo dentro do PT o seguinte, nós precisamos fazer um debate e armar nossa militância com relação a esses temas da corrupção, do que nos acusam como partido, do que nos acusam como o Lula. O Lula fez, né? Porque o Lula também é o Lula. Mas nós não podemos ter prurido de enfrentar esse debate. A mulher da Globo, onde falava assim, nem chamaram a Transparência Internacional para debater. Eu conheço esse povo da Transparência Internacional. Não vale o feijão que come esse povo. Eles estavam junto com o Moro e o Dallagnol nas tratativas que eles fizeram com os americanos, com o Departamento de Justiça norte-americano, com relação a toda essa farsa judicial que foi montada contra o Lula. Então, não tem que chamar a Transparência Internacional. O que tem que nós, que somos militantes do PT, precisamos estar a par, né? Inclusive, eu até pensei nisso. Falei, amanhã, se eu tiver tempo, eu vou ligar para o Zara para ele me explicar um pouco, porque certamente isso aí vai estar nos Twitter, vai estar nos lugares todos. Mas nós temos que enfrentar isso. E, por fim, a pergunta da Marina. Marina, eu acho que a reforma política é uma reforma importantíssima. Eu não sei se é a mãe das reformas, para ser honesta, nessas atuais circunstâncias. Eu diria que tem muita coisa que é tão importante para a gente fazer. Por exemplo, a gente rever a reforma do teto, a PEC 95 do teto de gastos, a reforma trabalhista, restabelecer os direitos trabalhistas para o nosso povo, que é quem nós representamos, a classe trabalhadora, é o povo, poder ter algum horizonte, ter algum tipo de segurança. Agora, no campo da modificação da reforma do Estado, outro dia o Lula estava falando isso, nós temos que trabalhar no próximo período, 21 e 22, 21, derrubar o Bolsonaro, ir para a rua, fazer o que for possível, dentro das nossas limitações e da própria pandemia. Mas uma coisa que nós temos que trabalhar para a gente ter um horizonte de reforma política dentro de reforma do Estado, Forças Armadas, por exemplo, reforma do Judiciário, por exemplo, muitas outras coisas, é a gente eleger o maior número possível de parlamentares em nível federal. Não vamos eleger a maioria, os 260 deputados só do PT, mas eu acho que nós temos condição, inclusive com a campanha do Lula, com a possibilidade concreta do Lula ganhar no primeiro turno, da gente dobrar a nossa bancada pelo menos para 130, 150 deputados. É uma força que sozinho, e aí junto com os outros partidos de esquerda, vai nos ajudar a fazer as reformas que a gente precisa e não só a partir do parlamento, mas também de uma organização, de uma mobilização de base que nós não fizemos no período passado, nos governos do Lula e da Dilma, e tomamos um golpe, entre outras coisas, por causa disso, um golpaço, mas vai nos ajudar a construir a proposta de uma constituinte. Fez constituinte na Argentina, na Bolívia, no Equador, o Pedro Castilho está falando que vai fazer no Peru, e nós não fizemos. Agora, é o que o Lula falou na reunião do diretório, nós não vamos entrar numa proposta de constituinte se for para piorar. Nós temos que ter um bloco grande de parlamentares e temos que tal para a gente poder fazer essas reformas, entre elas a reforma política, e que eu acho que é muito importante,
Porque, para terminar, eu vou dizer, o uso do cachimbo, gente, entorta a boca. E também entortou a nossa boca, nossos parlamentares, nossas parlamentares. Vocês sabem do que eu estou falando. Não é individual, não é uma crítica individual, não é uma crítica política, é uma constatação que eu faço que é preciso fortalecer o partido, junto com o fortalecimento da atuação parlamentar. Mas se não tiver organização e militância partidária organizada, o uso do cachimbo entorta a boca. Está lá nossos parlamentares só pensando no fundo eleitoral, quanto que vai receber, quanto não sei o que vocês sabem como é que é a vida, né? Muito bem, Mônica, excelente. Jorge, você está inscrito. Fala o tema primeiro. Bom, para o próximo? Ah, sim! É? Beleza, não, ok. Bom, então nós estamos indo para a segunda pauta, e a pauta é iniciativas possíveis para garantir a representatividade popular, com Jorge inscrito. Deixa eu falar essa. primeiro, dando um quadro geral, né? Que a gente tem 513 deputados, dos quais 436 são homens, 77 são mulheres, corresponde a 15% do total, assim, de mulheres, né? E aí eu posso dar outro dado dos deputados que se autodeclaram negros, são 125, né? Entre pardos e pretos, né? E assim vai, né? Então, a gente tem, na verdade, nós temos um parlamento que ele não representa, de fato, os brasileiros, né? Exatamente. Isso é um problema sério, né? O que pode ser feito dentro dos partidos, no seu caso, dentro do PT, para que esse quadro mude? Porque a impressão que dá para quem não está na direção do partido ou não está tão dentro da estrutura do partido é que o PT parece agir de maneira similar aos outros partidos, né? Que põem mulheres para serem só para cumprir a cota e mais, né? Aí eu começo a pensar sobre, inclusive, recursos, né? E dedicação do partido para o parlamento. Às vezes a gente não tem essa memória de quem votou para dentro do parlamento, porque, na verdade, não existe um incentivo para que isso aconteça. Então, parece que o mais importante é eleger o majoritário. E aí a gente vê o que acontece, né? O majoritário ganha eleição e chega lá em 2015, né? Ou 16, o parlamento tira a presidente eleita. Pois é. E o parlamento faz pior agora, né? Ele mantém um presidente genocida. Então, no fim, uma parte do poder ela está lá no parlamento. Por que o partido não investe no parlamento de forma mais organizada? Eu não estou falando nem do parlamento federal. Isso poderia acontecer lá na Câmara de Vereadores das cidades, a gente começar a ter uma capilaridade maior onde a vida acontece, a política e vida é a mesma coisa, né? Que é nas cidades, nos municípios, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de ouvir, sei lá, não sei se o diretório discute isso, se preocupa com isso, ou não tem controle sobre isso, porque os parlamentares, eles têm uma vida própria, eles fazem seus currezinhos também. Como é que se lida com isso? Obrigada, Jorge. Isabel, por favor. A minha questão é um pouco parecida com a do Jorge. Quando a gente fala em representatividade popular, a gente se agarra muito a essa questão dos números. Então, ele citou o exemplo das mulheres, né? Nós somos mais da metade da população brasileira, no entanto, na Câmara dos Deputados, nós somos apenas 15%, né? Claro que seria muito legal, muito bacana se a gente tivesse um congresso majoritariamente de mulheres, por exemplo, né? A princípio, eu acho que seria muito legal, muito bacana. Mas, quando eu vejo, por exemplo, algumas deputadas, eu, como mulher, eu não me sinto representada.
Claro. Eu não me sinto representada por uma Flor de Lis, por exemplo. Não dá, né? Então, essa questão da representatividade popular, que se fala muito, eu acho que a gente está muito na superfície ainda sobre esse debate, a gente não se aprofunda muito. Essa questão numérica é tão importante assim, o mais importante não é ter muitas mulheres ou muitos negros, em si, o mais importante é um projeto político que nos represente, né? Um projeto político voltado para as mulheres, voltado para os negros, é mais do que uma simples questão numérica, né? É isso, mais ou menos, que eu tinha para colocar. Obrigada, Isabel. Enio, por favor. Mônica, eu queria pegar essa questão aí quais as iniciativas, né, para aumentar uma representação popular. Logicamente que não foi falado aí, não basta ser mulher, né? Ser mulher de luta, né? Mulher guerreira, né? Mas eu queria perguntar para você como é que fica a questão, porque para a gente ter representatividade melhor parlamentar, só tem uma inserção melhor da população nos partidos e no Partido dos Trabalhadores em si, né? Quer dizer, hoje todo mundo está se falando na questão do trabalho de base, né, fortalecimento dos núcleos, mas aí eu queria perguntar para você, não estaria faltando um plano de incentivo à formação de núcleos dentro do PT? Por exemplo, uma rede, né, o cadastramento desses núcleos, uma rede desses núcleos, uma atribuição maior para esses núcleos, né? Tipo, ser responsável pela filiação do novo integrante, né? Uma recepção para esse novo militante, né? Por exemplo, a gente está tentando organizar um núcleo aqui no bairro, um núcleo do território, né? Que a gente está chamando de João Paulo I devido à avenida aqui. Mas tem uma dificuldade, né? E não tem, de uma certa forma, uma rede, né, de contatos. Alguém, por exemplo, poderia indicar pessoas para participar desse núcleo, daquele núcleo. Eu sinto falta um pouco disso. Então, quer dizer, como que a gente vai aumentar a representatividade, né, sem realmente essa estruturação, né, partidária? Cito a questão do Partido dos Trabalhadores, né? Eu não vejo como, né? Como é que você vê essa situação, então, né? Se tem uma necessidade nisso, como é que o partido está vendo isso? Tá bom? Para não estender mais, eu paro aí. Obrigado. Eu só queria completar, mesmo eu não me inscrevendo, desculpa, mas só falar isso que existe essa discussão dentro do partido, né? Existe essa preocupação que o Enio colocou, que eu acho que é bem importante. Obrigada, Enio. Obrigada, Eliane. Mari, por favor. Então, Jorge, Isabel e Enio praticamente esgotaram a minha pergunta, né? Que ótimo. Mas aí, Eliane terminou de completar. Eu só vou enfatizar isso, né? Quer dizer, a gente está já na antessala, né, de 2022, a gente não vai derrubar Bolsonaro, está na cara, né, que não vai acontecer nada, né? A gente tem um governo militar, né, enfim, e o que está sendo pensado concretamente no nível do partido, né, na direção do partido, para que isso que foi colocado por todos os colegas aqui possa ser revertido, né? Ou seja, a gente avançar no número de parlamentares que venham a ser eleitos na próxima eleição. Obrigada, Mari. Mônica, por favor.
Primeiro, pegando ótimas perguntas, eu estava falando, pegando pelo fim da preocupação do Enio e da Eliane. Olha, Enio, eu acho que não deve ter chegado até aí, mas tem uma coisa em curso muito relevante que está sendo puxado pela Secretaria Nacional de Formação e pela Escola de Formação do PT, que é o tal do projeto Nova Primavera. Eu não sei se chegou essa organização. É um projeto de formação dos nossos militantes e, simultaneamente à formação, o incentivo à criação de núcleos de vivência, tem um nome vivências, militância e de formação. E é um projeto muito importante, chama-se Nova Primavera, não sei se não deve ter chegado aí no DZ da Brasilândia, mas qual que é a ideia? A ideia é justamente você casar formação com organização e organização de incentivo à criação de núcleos. E que núcleos são esses? De qualquer coisa, territorial. No tempo que eu comecei no PT, a gente tinha núcleos de trabalhadores de setores. Tinha o núcleo dos trabalhadores da Petrobras, da Eletrobras, eu que era da saúde. Nós tínhamos o núcleo do PT da saúde, que depois virou setorial, né? Mas a gente tinha núcleos, né? E o incentivo do projeto Nova Primavera é esse. Eu sugiro que vocês convidem gente da Secretaria de Formação, não sei se do município, não sei quem que é do município, mas eu ajudo aí atrás disso para vir explicar para vocês como é que vocês podem se inserir nesse projeto Nova Primavera. Está sendo feito tudo pelo Zoom, porque nós estamos nessa pandemia, mas já ajuda muito. E tem todo um projeto de formação, organização e nucleação, que é uma iniciativa muito relevante. Faz muitos anos que o PT tinha abandonado isso, e nós aprovamos no último congresso uma emenda nesse sentido de volta da nucleação, sem mexer no estatuto por enquanto, mas criando essa nucleação. E acho que o momento, essa coisa do Lula ter recuperado seus direitos políticos, da possibilidade dele ser candidato e ser eleito, tem feito muita gente vir para o PT. Não sei se vocês acompanharam umas notícias, a filiação no PT tem crescido, não só desses grandes nomes, Freixo, Jean Willis, não sei quem, mas gente normal, sabe como eu chamo? Gente normal, que veio se filiar no PT, porque percebeu que quer estar junto, porque que é uma maneira também de superar esse momento triste que nós estamos vivendo, fazendo alguma coisa. E é um momento que é bom para a gente trabalhar essa nova primavera, mas não precisa ficar restrito a isso, logicamente. Mas, por exemplo, o Enio estava falando, nós estamos fazendo um negócio, o Vacário, o Delúbio, eu, o Wagner Freitas, que é uma coisa de militante, não é de direção nenhuma, que é o Projeto Brasil 2022, que é falando com cada pessoa que sente-se que é simpática ao Lula, não precisa nem ser filiada no PT, para ele, liga, faz uma lista das pessoas que conhece, faz uma reunião por Zoom, se não der por Zoom, liga para as pessoas, conversa sobre a coisa do que foi o governo Lula, da possibilidade do Lula voltar, do plano de transformação do Brasil, como é que chama? Plano de renovar, reconstrução do Brasil, reconstrução e transformação do Brasil, que foi feito pela Fundação Perseu Abramo. Esse papo que vocês estão fazendo é um papo de formação. Convida alguém da Fundação Perseu Abramo, ou se não tem ninguém da Fundação Perseu Abramo, alguém que eles indiquem, porque isso tudo é formação, isso aproxima o partido das pessoas. Porque eu estava falando, na minha última fala, quando eu terminei a primeira parte, que o uso do cachimbo entorta a boca. E uma das coisas a que eu me refiro quando eu digo isso é porque teve um momento no PT onde, e ainda isso é uma coisa muito forte, onde a pessoa para militar dentro do PT tinha que ser ligada a algum mandato, porque senão não tinha, não é nem tendência, se fosse tendência estava melhor, porque tendência tem discussão política, das teses e tal. Mandato não tem. Eu não sou contra os mandatos organizarem a sua militância, os seus apoiadores, pelo contrário, tem que fazer mesmo isso, senão não vai para frente. Mas o nosso partido é um partido de esquerda, é um partido que nasceu para organizar a classe trabalhadora, para fazer com que a classe trabalhadora chegue ao poder e faça as transformações que têm a ver com a nossa ideologia, com a nossa classe. E, por isso, é importante você fortalecer o partido.
os núcleos, os diretórios zonais, estaduais e nacional, mas principalmente nesses territórios, e o núcleo ele ajuda muito nisso. O deputado, a deputada ajuda também a organizar? Sim, sem dúvida. Mas o deputado é assim, o candidato, tudo que ele pensa na vida é se eleger. Depois que ele elege, tudo que ele pensa na vida é se reeleger, que é o que eu chamo da boca entortada do cachimbo. É porque é maldade, sacanagem? Não, é porque é da lógica política brasileira, enquanto nós não tivermos, por exemplo, voto em lista e uma série de outras coisas que podem vir a ter numa reforma política. Mas, enquanto isso, nós temos que fortalecer o partido para poder garantir essa representatividade e que não só uma representatividade parlamentar, mas uma representatividade na luta política, na correlação de forças. Vou dar um exemplo para vocês, de novo, o exemplo do Chile. O Chile, em 2019, teve uma mobilização popular brutal que obrigou o governo a convocar um plebiscito para uma constituinte, ganhou no plebiscito a ideia da constituinte, foram eleitos os constituintes agora recentemente, muita gente jovem participou, muitos se candidataram, e hoje a Assembleia Constituinte eleita ela é uma Assembleia majoritariamente antineoliberal, não é que é todo mundo de esquerda, mas ela é majoritariamente antineoliberal, majoritariamente feminina, elegeu mais, porque lá era para ter paridade, foi uma grande vitória. Só que aí, quando chegou nos votos, se elegeram 15 mulheres a mais, e teve que tirar mulheres porque o aprovado foi paridade. Acabou ficando 3, 4 mulheres a mais só. Teve que tirar mulheres, porque nós mulheres lá. Mas por quê? Porque foi um trabalho de organização que foi feito, um trabalho de mobilização que foi feito. E a cara da Constituinte chilena hoje é a cara do povo chileno. A direita lá não conseguiu eleger 1/3, porque eles queriam eleger um pouco mais de 1/3 para poder vetar, ter poder de veto, para derrubar a Constituição que vem desde o tempo do Pinochet, que é uma Constituição totalmente neoliberal, que foi a origem dos protestos em 2019. Mas a direita não conseguiu. Mais de 2/3 é gente identificado com um projeto antineoliberal. Tem os mais de centro, tem os mais de esquerda, tem as nuances todas, tem mulheres, tem índios, indígenas, que no Chile é uma coisa importante. Tal. Então, nós temos que fazer isso. E, por fim, a questão da representatividade. Bom, não é só uma questão de número. Acho que foi a Isabel, né, que falou. Não é uma questão numérica. Lógico que não é. Mas essa discussão é tão antiga na minha cabeça, porque eu era muito pouco convencida da necessidade da representação, de garantir a representação dos setores como mulheres, negros, indígenas, LGBT. Eu achava que, mas tem a mulher, a Margaret Thatcher também é mulher, e só fez merda, né? Mas, ao longo do tempo, eu fui aprendendo e eu fui identificando algumas análises que, se você pegar o perfil da classe trabalhadora brasileira e você analisar quem são os menores salários, quem são os trabalhos menos qualificados, quem são as pessoas que o capitalismo, de uma maneira funcional, busca reduzir salários e direitos, etc., é justamente esses setores que são as mulheres e, no Brasil, negros e negras. Você vê o Diese, a escala salarial, todo ano o Diese fala isso, no Dia das Mulheres e no Dia da Consciência Negra. A mulher negra que ganha menos é que está nos trabalhos menos qualificados. É funcional para o capitalismo traduzir essa discriminação, usar essa discriminação que existe na nossa sociedade estruturalmente, principalmente no tema do racismo, para explorar mais a classe trabalhadora, rebaixar o salário, inclusive dos brancos ou dos homens brancos. Por quê? Porque você tem você tem mais gente disputando aqueles empregos e, portanto, pode rebaixar os salários. Portanto, a questão da representatividade das mulheres e dos negros ela é importante, mas é mais importante num partido como o nosso, um partido que é de esquerda. Por quê? Exatamente por esse perfil da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Hoje pega quem quer Uber, gente. Uber são as pessoas, majoritariamente as pessoas negras, principalmente os jovens negros,
Quem que é mais assassinado pela polícia nas periferias? São os negros. Esse caso do menino da bicicleta lá, da porra da bicicleta elétrica, que o que achou que tinha sido o menino que tinha roubado só porque ele era negro, né? Então, é importante também a representatividade numérica. Ela não é suficiente, porque você tem que ter um projeto político. E nós temos um projeto político. O Lula e a Dilma já fizeram coisas muito importantes que mostram que esse projeto político tem a ver. A Lei Maria da Penha, no caso das mulheres, todo o plano de combate ao racismo, o Estatuto da Igualdade Racial, as questões culturais através da Fundação Palmares, um montão de coisa, que era o nosso projeto político. Não basta o numérico, mas é muito importante. E, para finalizar, eu quero falar com vocês uma coisa, quero saber a opinião de vocês sobre o seguinte. Eu tenho conversado nesses últimos dias, o negócio do financiamento eleitoral. Em 2020, foi a segunda vez que nós tivemos... Foi a primeira vez que nós tivemos fundo eleitoral, financiamento eleitoral público. Nós, como partido, nós sempre defendemos isso, exclusivamente fundo público, porque senão a disputa é muito desigual com os milionários, né, com os partidos da direita, então tem que ser público, e no Brasil é público, mas não é público só para a gente, para os ricos é o público, mas tudo que eles conseguem por fora, dos milionários, por fora e por dentro também, dos milionários que doam individualmente, porque pode doar individualmente. Mas nós defendemos o fundo público, fundo eleitoral. Nessa discussão que nós fizemos, em 2020, agora, foi a primeira vez que nós fizemos um debate no Diretório Nacional de como compartilhar, de como dividir o fundo. Tem obrigações legais determinadas pela lei eleitoral, por exemplo, pelo menos 30% do fundo eleitoral deve ser destinado a candidatas mulheres. Depois veio uma outra determinação, a partir da decisão do Barroso, por iniciativa da Benedita, minha amada e querida deputada federal pelo Rio de Janeiro, Benedita da Silva, para mim, ela é tudo, adoro ela. Ela fez um questionamento no STF, no TSE, falando, bom, tem toda essa discussão aí contra o racismo, que tem que combater o racismo estrutural, mas os negros estão subrepresentados. E aí deu aquela determinação, nós tivemos que refazer todo o acordo que nós tínhamos feito dentro do Diretório Nacional de distribuição desse recurso. Foi o que foi possível. Foi uma maravilha? Na minha opinião, não. Foi muito ruim. Muito ruim. Mas também tem o... Por que foi muito ruim? Primeiro, porque se priorizou os atuais parlamentares. Isso foi em 2018, a segunda vez, 2020, mas no caso de 2018. Se priorizou os atuais parlamentares, porque eles têm mais chance. Talvez esse não seja um bom caminho. Ou talvez tenha que priorizar os atuais parlamentares, mas não na medida em que eles foram em 2018 e 2020. Segunda coisa, nós temos que fazer uma discussão mais transparente e mais espraiada por todo o partido, do financiamento do fundo eleitoral. Nós temos que aprimorar. O ano que vem nós vamos ter que fazer esse debate e pode começar desde já. E eu hoje estava conversando com muitas meninas do PT. Outra coisa, por causa desse financiamento que obrigou a ter financiamento para as mulheres e principalmente para negros e negras, nós ampliamos muito na eleição de 2020, que não foi essa maravilha toda, principalmente aqui em São Paulo, mas no Brasil todo, nós aumentamos muito as nossas vereadoras, mulheres, jovens e negras, que é uma grande coisa, gente. Isso daí é uma evolução para o partido, muito grande. Então, eu estava falando para algumas meninas que foram vereadoras, algumas foram candidatas a eleger, outras não elegeram, mas vão ser candidatas na próxima, que eu acho que nós, mulheres, eu vou lançar essa discussão, eu nem conversei, eu sou da CNB, vocês sabem, né? Eu nem conversei isso na CNB, mas também as ideias que eu acho boas, eu não preciso de autorização de ninguém para conversar com o povo. Né? Boa! Que é o seguinte, eu acho que nós vamos ter o fundo eleitoral e ainda nós não temos na lei a obrigatoriedade de ter paridade, como foi no Chile, que era obrigatório. Mas nós do PT, nós vamos, por exemplo, estado a estado, nós vamos ter uma lista dos candidatos prioritários, não vamos? Para federal e para estadual. Vai ter que discutir isso no Diretório Nacional, no Diretório Estadual.
Essa lista, minha proposta é que ela seja uma lista, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Vai ter quantos prioritários? Vai ter 10? Então, é 5 homens, 5 mulheres. Porque, senão, se vai ter 10, se você não fizer esse debate para obrigar o PT a enfiar as mulheres, ou as mulheres negras, ou os negros e negras, 30% de negras, ou sei lá, os 10 primeiros são os homens brancos, e depois vem nós, o resto, as mulheres, os negros, LGBT, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que eu vou peitar o diretório, vou peitar todo mundo, estou falando com as pessoas, porque eu acho que nós temos que... O PT pode fazer isso, dos seus prioritários, ser paritário, tanto de homem, tanto de mulher, para financiar, vai ter que ter os candidatos prioritários, porque tem em toda eleição, e nessa lista de prioritários tem que ser meio a meio, tem que contemplar a diversidade de gênero e tem que contemplar negros e negras, embora isso na lei já está também, tanto de mulheres quanto... Mulheres é só 30 e negros acho que não tem cota de participação, mas tem de financiamento. Mas nós temos que fazer esse debate. E a outra coisa que eu também acho que a gente tem que enfrentar o debate, pode ser que a gente não consiga mudar isso no PT agora, mas nós temos que começar a fazer, é o seguinte: hoje, os candidatos majoritários são homens e botam mulher de vice, que eu chamo mulher vaso de flor. Por quê? Porque bota a mulher de vice, porque como tem que gastar o 30% do fundo eleitoral com mulheres, aí passa o dinheiro para a campanha do majoritário e da majoritária, porque a mulher é vice. Então, dentro do PT, temos que enfrentar o debate e dizer o seguinte: excelente que você coloque uma mulher de vice, mas não vai ter dinheiro específico do fundo de 30%. O fundo de 30% é para quando ela for ou candidata à cabeça de chapa ou candidata a deputada estadual e federal. Porque, senão, canibaliza os 30%, que eu chamo, canibalização do recurso dos 30% das mulheres. E o 30% acaba sendo o teto de financiamento para as mulheres, e não piso. Tem que ser piso. Não está escrito que pode ser, que não pode ser mais do que 30% para as mulheres. Então, eu acho que o PT tem que avançar nesse sentido. Seja, mesmo que a gente não consiga mudar isso, ou conquistar isso nessa eleição de 2022 para as mulheres e para os negros e negras, nós temos que fazer esse debate dentro do PT. Exigir isso. Por quê? Porque é uma forma que você tem de alargar a representatividade e sinaliza também para a sociedade. Um montão de gente vai falar: pô, o PT está fazendo esse debate. Talvez seja legal eu ir para o PT, ouvir as propostas deles, principalmente as meninas jovens negras e meninos jovens e negros e mulheres, porque é muito difícil ser candidata a mulher, é muito difícil ser mulher na política, vocês sabem disso. Não preciso, não sou eu aqui que vou contar como é que é, ensinar o Padre Nosso para o vigário. Mas, no caso dessa disputa, é muito difícil para as mulheres, e principalmente para negros e negras também. Mulher negra, então, nem se fala. Por isso, nós temos que fazer isso, temos que empurrar o PT, mesmo que a gente não consiga. É verdade, Isabel, isso não vai garantir, se não tiver projeto político, não garante nada. Mas você traz mais gente, você traz mais mulheres, você traz mais negros e negras, você traz mais indígenas. Na nossa região não tem, mas no norte do país tem comunidades indígenas. Aqui Sim. até tem. Eu sei que tem em São Paulo, mas é pouquinho, né? Ali no Marcelac, eu lembro quando eu estava na prefeitura. Então, eu acho que nós temos que fazer esse debate com o PT. Eu não vou aceitar que os 10 candidatos prioritários a deputado federal no estado de São Paulo sejam 10 homens. Não vou aceitar. Eu não sou candidata, aliás, preciso falar isso desde o começo, não é para mim, não sou candidata. Eu tenho o candidato que eu vou apoiar federal é homem, que é o Padilha, e que eu já apoiei, porque ele é da saúde, ele foi meu residente quando eu estava no Cinto de Saúde, eu não tenho nem como não apoiar ele, né? Está fazendo um bom mandato, é homem, não estou defendendo em causa própria nem do meu candidato, mas acho que isso é educativo para o PT, sabe? Para o PT enfrentar, e aí torna mais transparente o tema dos recursos do fundo eleitoral, que tem discussão dentro do Diretório Nacional, tem. Só que, por exemplo, vocês não acompanharam nada, porque o que eu estou contando para vocês, vocês não sabiam, né? Que nós fizemos esse debate, que tinha regras, que não sei o quê, que não sei o quê. Então, não foi suficiente, porque não chegou em vocês, que são militantes do PT. Muito bom, Mônica. Mônica, infelizmente, estamos indo para a terceira pauta,
Ai, Tá muito falei bom. muito, né? Desculpa. Não, tá desculpa. perfeito, perfeito. Muito feliz de estar aqui. Bom, terceira pauta, papel do Partido dos Trabalhadores para contribuir no aumento da representatividade popular com seu exemplo. Então, nós temos o Jorge inscrito. Oi, na verdade, ela já entrou nesse assunto na resposta Sim. dela, né? Só lembrando que eu acho que o fundo partidário do PT é em torno de 270 milhões, né? É muito dinheiro, talvez seja pouco para uma campanha nacional, mas é muito dinheiro. Não dá para nada, Jorge. Imagino. Mas, assim... Porque só por que eu estou falando que é pouco? Porque o patamar da disputa com a direita é muito alto, entendeu? Mas, de qualquer jeito, essas iniciativas que a Mônica apontou, elas servem como exemplo. Se o partido puder dar o exemplo, mesmo que isso lhe custe perder aquele candidato que poderia ser eleito e talvez não consiga por falta de recursos, mas é um exemplo. Eu acho que isso é fundamental. Como já se avançou, eu vou pedir a licença para entrar num outro assunto, né? Tem a ver um pouco com representatividade, mas é mais como ação, né? Eu me lembro que a gente estava até conversando um pouco antes da live começar, que na década de 80, 90, a gente fazia muitos tribunais, né? Tribunal da dívida. Isso não era necessariamente uma coisa institucional, mas era mais política e ajudava a juntar organizações, né? de diversos segmentos, né? Seja o sindicato, seja partidos, enfim. Será que não é a hora de começar a discutir a possibilidade de um tribunal e não ficar olhando de novo para esse parlamento que não nos representa, olhando essa CPI da Covid, que é mais um jogo de trocas ali? Depende do que eu ganhar, a gente avança ou não com essa CPI. As forças progressistas começaram a fazer uma ação política desse tipo, de um tribunal sobre a pandemia, um tribunal sobre o neoliberalismo, sobre a questão, alguma coisa desse tipo. O PT não teria condições e força para chamar as organizações para iniciar um movimento desse tipo. Eu acho que isso também contribuiria também para mostrar os atores, né? Os atores para essa busca de representatividade popular. Eu acho que mobilizariam os ativistas, ou mesmo as pessoas que estão insatisfeitas, estão vendo que a coisa está errada, mas ver um horizonte para alguma mobilização. Então, é isso a minha pergunta. Obrigada, Jorge. Marina? Meu? Marina? Oi, Marina, acho que seu microfone Oi, tá... não, eu abri agora. Sim. Mônica, tem uma coisa que me inquieta demais, que os grupos de esquerda fica muito, assim, criticando o Bolsonaro, só critica, né? E aí vem aqueles, sabe, palminha, não sei o quê. Isso me cansa, me irrita, que eu acho que não é por aí. Enquanto que a Damares, eu vi uma entrevista com ela na TV, ela fala que ela põe cesta básica nas costas e vai entregar em mãos e conversa com as pessoas. A hora que eu vi isso, aí eu começo a comparar que a esquerda, ela só faz reclamar, reclama, lamenta, mas ação a gente não vê assim de maneira expressiva. Não é que não tem. Tem o Enio aqui, que a gente é um exemplo de uma pessoa assim que dorme e acorda militante, comprometido assim, corpo e alma. Então, não é que não tem, mas não tem expressividade quando a gente pensa no conjunto da sociedade. Então, a pergunta é o seguinte, os evangélicos votaram quase que em massa no Bolsonaro. O PT tem estratégia de trabalhar. Eu vi que o Lula teve um encontro com um
bispo da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, mas eu queria saber o partido. O partido tem estratégia de trabalho de aproximação com os evangélicos? Obrigada, Marina. Enio, por favor. Oi, então, fazer mais uma perguntinha, né? Então, Mônica, eu estou falando para algumas pessoas assim, na verdade, que o PT precisava, o PT, ou pelo menos a esquerda, né? Mas vamos falar do PT, Partido dos Trabalhadores, eu estou falando por extenso, né? Uns 200 deputados, né, no Congresso, né? Se tivesse 200 deputados, a Dilma não seria golpeada, né? A Dilma, o Brasil, né? Acredito eu. Mas eu percebo, outro dia eu vi uma entrevista do Lula, o Lula parece que já começa a destacar a questão do parlamento, né? E então eu acho que a gente teria que fazer mais essa conversa, né? Os majoritários, né? Inclusive no caso o Lula e o Haddad, né? Eu acho que eles seriam fundamentais para puxar uma campanha para o parlamento, né? Para a representação parlamentar, né? Então, será que esse seria um caminho, né? Como é que você percebe, então, como é que o partido como um todo, né? Apesar do problema estrutural, né? do sistema eleitoral, que é individualista, né? Mas como que o partido poderia estar incentivando, né, uma campanha mais coletiva, menos individual, né, e o majoritário se ter um papel nesse tipo de mudança, né? É isso, obrigado. Obrigada, Enio. Por favor, Mônica. Eu estou inscrita. Tem gente ainda. Eu queria falar. Eu me inscrevi. Desculpa, Eliane, não vi aqui, por favor, desculpa. Tudo bem. Não, nem é uma pergunta, é mais assim um pensamento, né? A gente, nessas discussões assim, fica muito preocupada com a questão do cargo majoritário, né? Da presidência, até governador. Mas eu acho que deveríamos fazer mais força para a questão do município, porque é no município que a gente vive, né? E eu, como dei aula na época que a primeira vez que o PT, né, teve a prefeitura, né, que foi na época da Erundina, que acho que foi a melhor época na educação, eu acredito que na saúde também, e a gente tinha muito contato com o povo, porque o próprio projeto pedagógico da gente, né, contemplava isso. E, assim, era de uma riqueza, então eu acho que deveríamos concentrar forças na questão municipal, sabe? Que acho que a gente perde muito, né? Porque é no município que a gente vive, é onde a gente pode estar mais próximo do povo, né? Então, eu queria só fazer essa colocação e falar com a Mônica o que ela acha disso. Obrigada, Eliane. Malu, por favor. Oi. Então, a Eliane falou da época da Luísa Erundina, né? Eu trabalhei na prefeitura, essa época foi um grande governo. E a minha pergunta é assim, a gente era muito próxima às bases, né? Como o trabalho de base mesmo. E se fala muito, né, que o PT se afastou das bases. Como que você vê isso? E existe uma forma de reaproximação? Dessa capilaridade, né? Eu estou falando da capilaridade, não só dos evangélicos, mas da periferia mesmo, como um todo. Obrigada. Posso fugir o protocolo um pouquinho? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Mônica, dentro do que a Malu falou, você falou da primavera, né? Eu achei muito interessante o projeto, né?
o que eu percebo assim dos jovens, né, eu dei aula um pouquinho, né, o que eu percebo do jovem, o jovem, eu dei aula na cidade de Tiradentes, então são jovens da periferia, né? Boa parte eles são totalmente assim contrários ao PT. E aí me causa assim estranheza porque eles vivem assim num bairro com muita fragilidade, mas eles desconectaram a visão política, a opção política e o que pode resultar uma opção que eles façam, né? Aí eu queria saber de você como que você vê essa questão do jovem, né? O que aconteceu nessa história? Porque o jovem ele tem aquela característica assim assim mais assim de como chama isso de ser De contestação, né? contestação, sim, né? É isso. Obrigada. Eu acho que, por favor, Mônica. Tá bom. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o negócio da representatividade também, que eu queria ressaltar, gente, é o papel dos setoriais do partido, principalmente os setoriais de mulheres, de combate ao racismo, da juventude e LGBT, que são os setoriais que dialogam com esses segmentos que eu me referia, que a gente tinha que priorizar no processo da disputa parlamentar, da disputa dos candidatos proporcionais. Esse ano tem renovação dos setoriais, eu acho um instrumento importante de diálogo entre a estrutura partidária e os movimentos. Eu participo do setorial sindical, porque a minha origem é lá, e participo também de mulheres, porque eu sou de mulher, porque eu sou mulher. Mas eu acho que a gente não pode deixar de prestar atenção nisso, porque a juventude é um desses setoriais, que não é considerado setorial, mas é a juventude do PT, que é um momento importante de convidar pessoas para se filiarem no partido, ou se não se filiar, para assistir os encontros setoriais que vai ter nos estados e no nacional, porque é uma maneira também que a gente tem de dialogar, mas aí não é com esse jovem da periferia, porque esse jovem ainda está muito distante do partido, mas é daquelas pessoas que estão um pouco mais próximas de algum nível de militância e que queiram conhecer o PT. É um bom caminho para aproximar do PT, esses setoriais. Jorge, acho uma puta ideia essa do Tribunal Popular da Pandemia. Eu lembro que a gente fazia mesmo na época da ditadura, no fim da ditadura, eu sou do fim da ditadura, a gente fazia os tribunais, eu ia em todos, eu era estudante, militante, eu já ia em todos. E é bem legal, porque essa CPI, para além do fato de que muita gente acha que não vai dar em nada, etc., eu acho que ela tem sido importante para denunciar um monte de coisa, e é importante porque isso vai acumulando, você vai criando uma massa crítica na sociedade contra o Bolsonaro com fatos concretos muito importantes. Mas não chega no povão. De repente, fazer um tribunal popular da pandemia, convidar médico, convidar gente para falar, um prefeito tipo Edinho, que fez lockdown lá em Araraquara, gente que é Uber e que não pôde parar de trabalhar na pandemia porque senão morria de fome. É muito legal essa ideia. A última vez que nós pensamos nesse negócio de fazer tribunal era quando o Lula estava preso, que nós estávamos ensaiando fazer o tribunal, um júri popular, não era um júri popular, era um júri, como é que eles chamam isso? Um tribunal, não é fictício a palavra, nem simulado, era um tribunal para analisar. Instrução. E até a acusação, e até a defesa, para a gente mobilizar. Aí o Lula acabou sendo solto, porque nós lutamos também, não foi nenhuma benesse do Fachin, não. Lutamos no Brasil e fora do Brasil. Mas é uma puta ideia, porque, de fato, a gente vai fazer agora esse dia 19, fizemos o dia 29, participamos, vamos participar do dia 19. Eu morro de medo do PT chamar essas mobilizações por causa da saúde das pessoas, não sei se porque eu sou da saúde, eu fui criada na coisa de... Eu sou
trabalhei em posto de saúde, em hospital, em ambulatório. Então, embora eu seja psicóloga, eu trabalhei muito perto da saúde pública, acabei fazendo especialização em epidemiologia, então eu morro de medo. Mas não é só isso também que a gente pode fazer. Essa ideia de fazer um tribunal popular da pandemia, eu vou levar para o Diretório Nacional. Aí, depois a gente vê como é que monta, como monta, e pode ser uma coisa online. E pode, eventualmente, convidar o Renan Calheiros para esse Tribunal Popular da Pandemia, para ele vir falar lá a lista de coisas que ele já tem no relatório para acusar o Bolsonaro. E parece que o Bolsonaro está com medo mesmo de ir para a Corte de Haia, por causa, aí não é por causa da pandemia, é por causa do negócio dos indígenas, porque o Bibi Netanyahu parece que falou para ele que ele corre o risco de ser. Mas nós temos como fazer isso. Fazer uma espécie de tribunal popular da pandemia, mas popular mesmo, chamando o Edinho, mas também chamando o Uber, uma pessoa que teve que continuar trabalhando porque não tinha como sobreviver durante a pandemia, e contar para as pessoas o que é isso. E aí, de quebra, você já faz a propaganda do auxílio emergencial, da necessidade do auxílio emergencial, etc. e tal. Puta ideia, vou levar adiante, vou sugerir para o povo, porque é uma ideia legal para depois do dia 19, né? Enquanto rola aí a CPI, nós podemos fazer um tribunal popular da pandemia. Com relação aos evangélicos. Bom, primeiro, Marina, você tem toda a razão, o petista gosta muito de reclamar. Mas é da nossa natureza, não adianta. Mas a gente reclama, só que a gente não pode ficar só na reclamação, nós temos que agir. Agir no nosso nível, o que a gente é possível para cada um de nós fazer. É lógico, tem que cobrar das direções? Tem. Tem que criar caso, brigar, oferecer proposta, disputar, tem que fazer tudo isso, porque é um partido vivo, de esquerda, de coletivo, democrático, é isso, é um partido que tem debate político, mas também tem a nossa parte que nós devemos fazer, no nosso âmbito. Então, é no teu prédio, é no teu bairro, é na tua escola, ou é no lugar onde você trabalha, ou é no mínimo com a tua família. Tem uma parte da minha família que eu não converso mais por causa não conversava. Porque alguns votaram no Bolsonaro, a maioria não votou no Bolsonaro, mas se absteve, ou anulou o voto no segundo turno, fiquei puta da vida. Briguei com meio mundo. Mas agora eu estou voltando a falar com eles, com jeito, não estou furando os olhos de ninguém, porque tem uns que me dá vontade de furar os olhos. Porque o cara fica falando, mas o Lula, o PT, só que ele não foi, ele anulou o voto, igual o Ciro, entendeu? Ele só não foi para Paris porque não tinha dinheiro. Então, nós temos que agir, né, no nosso âmbito, seja individualmente, para não ficar, para poder disputar, por exemplo, com essa coisa da Damares. Sobre evangélico, o PT tem um núcleo de evangélicos, vai criar um setorial interreligioso. Está em debate e tal, mas tem um núcleo de evangélicos, um núcleo nacional, eles estão tentando se estruturar nos estados, já tem vários estados, eu não sei se tem aqui em São Paulo. Quem coordena nacionalmente é a Benedita da Silva, que é evangélica. Ela era da Assembleia de Deus, agora outro dia eu vi ela num debate falando que ela mudou para outra igreja menor. Eu não entendo as tendências, vamos dizer assim, do mundo evangélico. Mas, e eles estão pensando numa estratégia com o evangélico. Agora, tem muito evangélico no PT, não tem só a Benedita. Um dia desse me convidaram para um debate, um núcleo de evangélicos, que não é esse da Benedita. Convidaram a Benedita, estava a Benedita, estava um menino que eu conheço há 1000 anos, da CUT Pernambuco, é evangélico, Sérgio Goiana, não sabia que ele era. Não sei o que eu falei. Aí eu encontrei todo mundo lá, falei, gente, vocês são evangélicos. Me conta como é que a gente fala com esse povo. Vamos conversar, né? Então, nós temos que fazer isso. Agora, independente da gente fazer isso agora, Eliane ou Marina, tem uma coisa que a gente não fez quando a gente foi em governo e que isso tem muito a ver com o que vocês falaram do tempo da prefeitura do PT, quando era a Luísa Erundina, que nós não organizamos o povo enquanto nós estávamos no governo. No tempo da Luísa, não é que a gente organizou de caso pensado, era meio que natural do gestor público que estava no mandato, quem estava na escola, quem estava no negócio de saúde, quem estava não sei aonde, que era petista, era natural organizar o povo,
para além das tarefas concretas que as pessoas faziam a partir do seu posto de trabalho. Mas nos governos do Lula, depois a gente não fez mais isso, e nos governos do Lula e da Dilma não fizeram. Eu olho para alguns governos hoje, o da Venezuela, que é polêmico, mas eu olho como é que eles se sustentam naquela situação sob um ataque brutal. Eu olho para a Bolívia e eu vejo que, para além da ação governamental, que é muito importante, a ação dos militantes partidários que estão no governo, mas na organização do povo, é que faz uma grande diferença. E acho que isso nos faltou. E é o que a Damares está fazendo, pegando a cesta básica. Eles não têm partido, mas eles têm a máquina. E tem, provavelmente, essa estrutura que ela é pastora evangélica também, sei lá. Mas nós vamos ter que aprender a fazer, voltar a aprender não, que nós sabemos fazer, nós temos que voltar a fazer isso nos nossos governos, os de hoje, que nós temos prefeitura e governo do Estado, e principalmente no governo do Lula a partir de 23. Também acho que a gente tem que priorizar ação territorial, ação local, ação municipal, acho. Nossa trajetória de disputa de poder foi pelo município, todo mundo se lembra, o modo petista de governar nasceu pela nossa atuação no município, orçamento participativo, mutirão, não sei o quê. Porém, hoje, o que está em termos de... O que está em, vamos dizer, o que está focalizado, que é o estratégico, vai ser a disputa nacional de 2022. E nós não podemos nos abster dela, nós temos que trabalhar para ela. Mas nós não podemos deixar essa nossa trajetória dessa ação municipal, dessa ação local, porque é no território que as pessoas vivem. E aí não é só a prefeitura ou o vereador, mas é o diretório zonal, está lá junto, organizando o povo, mesmo que o governo é do PT. Eu me lembro, tinha manifestação contra a Marta, eu era chefe de gabinete dela. Ela ficava furiosa quando ela ia, não sei, ela tinha uma agenda de rua muito grande, eu que fazia essa agenda. Ia ter manifestação, eu sabia, eu avisava ela, eu falava, Marta, vamos botar na sua agenda. Vamos, assim, você vai lá na Vila Brasilândia, ou vai lá na Freguesia do Ó, ou vai lá na Capela de Socorro, vamos reservar um momento da sua agenda que você vai lá como prefeito para você conversar com o povo, com os movimentos. E eu consegui fazer isso depois de tanto insistir, porque eu falei, se você não botar na sua agenda, se a gente não põe na agenda institucional, eles vão entrar na agenda na marra, na porrada, e você vai falar com eles o dia que você vai falar. Não é melhor a gente já pôr de uma vez? E chamar, e dar o espaço, e ter paciência, e ouvir, e põe o subprefeito para responder o que você não souber. Então, tem que fazer isso, principalmente no município, que é onde você está mais perto. Que é essa coisa do trabalho de base da nova primavera. E, por fim, a pergunta do Enio. Enio, eu acho que nós temos condição de eleger 150 a 180 deputados do PT, se a gente trabalhar direito. A gente só precisava de 137 votos, né, para não empicharem a Dilma. Nós não conseguimos. Era 137? Mas não me lembro, mas era um número assim. Nós temos que ter pelo menos 150, 180. Tem condições de fazer isso? Tem. Mas acho que tem duas, e essa é a minha visão. Ainda não debateu estratégia eleitoral e tática eleitoral no Diretório Nacional, mas a minha visão é a seguinte: como nós vamos trabalhar para atingir esse objetivo? A primeira coisa é entender que nós precisamos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de São Paulo. Nós temos deputados federais de São Paulo, o Zaratini, o Padilha, o Nilton Tato, o Arlindo Chinalha, o Vicentinho, bom, tem lá, sei lá, 10. Esses 10, provavelmente, cada um deles, se você perguntar para eles, eles vão falar, não vamos botar muita gente, vamos garantir que elege esses e talvez mais um ou dois, etc. Por quê? Porque é da natureza do cachimbo que entortou a boca. Mas, então, aí eu vou dar um exemplo do meu deputado, que é o Padilha. O Padilha, lógico que ele quer, todo mundo que foi candidato a vereador ou prefeito, que apoiou ele em 2018, queria que apoiasse em 2022 de novo. Mas aí eu tenho falado com ele o seguinte, mas não é importante. Tem um menino lá de Franca que foi candidato a prefeito, não foi eleito, mas ele pode ser um candidato a deputado federal. Mas se ele for federal, vai tirar a volta do Padilha, certo? Mas o Padilha sacou, porque ele falou, é verdade,
que se ele tiver 20, 30 mil votos, essa diferença, isso não vai, esses 20, 30 mil votos que ele tiver lá em Franca, ele não consegue dar para mim os 20, 30 mil votos, o máximo que ele consegue é 5 mil. Com 20, 30 mil ele não se elege, mas ele ajuda a nossa bancada e ele ajuda a subir o nosso coeficiente. E assim sucessivamente. Então, eu estou incentivando todo mundo que em 2020 foi candidato, ou vereador, ou prefeito, prefeito não, mas os que não foram eleitos, exemplo, a Rosângela, uma menina negra que foi vereadora em Embu das Artes, foi nossa candidata a prefeita lá agora, perdeu. É uma puta candidata a deputada federal, é jovem, é mulher, é negra, foi vereadora, peitou lá a máfia, toda a confusão lá de Embu das Artes, vai ser candidata a deputada federal. Ela vai eleger? Muito provavelmente não, ela vai ser uma candidata de 30, 35 mil votos. Não vai eleger, porque precisa ter pelo menos 70 mil votos para eleger federal. Mas esses 26, 30 mil votos que ela vai trazer para a chapa, ela vai ajudar a aumentar a nossa bancada. Isso estou falando dos federais, mas no estadual, por exemplo, vamos convencer o Suplicy a ser candidato estadual, porque ele vai ajudar a bancada estadual e a bancada federal. Ou seja, vamos fazer um plano de eleição dos parlamentares estado a estado com essa visão, com essa visão e com vamos dizer, analisando o que foi 2020, as potencialidades nossas, do que a gente pode, do que a gente conseguiu de resultado eleitoral em 2020 e projetando para 2022. Fazer isso estado por estado. E é lógico, o Haddad, nosso candidato a governador, se ele for mesmo, o Lula, ajudar, gravar, tirar foto, fazer santinho, fazer o que eles sabem fazer, né? Como ele sempre, como o candidato nosso majoritário tem que fazer. Mas, independente da posição do que o majoritário fizer, tem que ter um projeto estratégico, estado por estado. Quem que nós vamos, como é que nós... Porque não vai ter coligação, gente. A primeira eleição de federal e estadual que não vai ter coligação para proporcional, como não teve para vereador, né? Não vai ter, então vai ser os nossos votos. E outra coisa é o PT fazer a campanha do 13. Eu sempre fui defensora, campanha institucional, vote 13, porque às vezes a pessoa não tem candidato, está lá, não tem panfletinho, não tem mais boca de urna, acabaram com a nossa festa na rua, que tinha toda a eleição, mas a pessoa não sabe se o Lula estiver forte, se o Haddad estiver forte, se o PT estiver forte, o cara vai lá e vota 13. Nós sempre fomos campeões de voto de legenda. Eu acho que tem que ter esse projeto estratégico pensando em 2022. E o negócio dos jovens é um longo trabalho, Clélia. Longo, longo, longo. Porque hoje nós temos uma juventude que se organiza no PT, que é de classe média branca estudantil. Sim. E não quer dizer que os jovens da periferia não se organizam. Eles se organizam, não é, talvez não em partido, mas é em grupo de rap, é em grupo de skatista, é em igreja evangélica, é de outra jeito. Eles se organizam, eles têm essa coisa de contestação, muitas vezes não vira uma contestação política, mas vira contestação de outras maneiras, porque na vida se contesta de várias maneiras, e nós queremos trazer eles para a política, né? Então, é através de núcleos, de territorializar o PT, de chegar junto, de fazer esse trabalho, de se aproximar, de ouvir muitas vezes, porque petista às vezes é cheio da verdade, não ouve o que o povão fala, nós temos que ouvir. Eles querem xingar o PT, tá bom, vamos ouvir os xingos, mas depois vamos falar, tudo bem, acabou o xingo, e agora? Vamos conversar, né? Vamos conversar. Você tem alguém na tua casa que fez faculdade? Ah, meu irmão, quando era o Lula, então. Quer dizer, fazer esse trabalho junto com os jovens, que a gente pode fazer, principalmente quem está no setor da educação, né? Você, pelo visto, é professora, está no setor da educação. Eu sei que é dose, porque eu tenho uma cunhada que é professora e ela lá em Goiás, e ela sofre pra caramba, viu? Com a menina dela dá aula para o ensino médio. É jogo duro. Sim. Jogo duro. Mas é isso que nós temos que fazer. Nós somos esse partido. Para terminar, eu quero contar uma coisa para vocês. Em 1981, a ditadura, nós já tínhamos fundado o PT, o Golbery aprovou uma lei, o Golbery era o cara lá do Geisel, da ditadura,
que você tinha que ter, cada partido tinha que ter pelo menos 5% de assinaturas do eleitorado em cada estado para poder se legalizar. Na época, eu tinha 18 anos de idade. Minha mãe morava num conjunto habitacional assim grande. Era mãe sozinha, meu pai e minha mãe tinham se separado, meu pai tinha mudado de estado, estava com outra família. Ela trabalhava para sustentar os três e a gente fazia uns bicos, eu e a minha irmã perto de mim, o outro era pequenininho. E então todo mundo no conjunto habitacional que a gente morava conhecia minha mãe e os 3 filhos dela, né? E aí tinha que pegar a assinatura das pessoas para o PT se viabilizar. E eu fui bater de porta em porta com a lista. E tinha que dar o título de eleitor da pessoa, era um caos, né? E eu fui bater de porta em porta e fui conseguindo assinatura, eu feliz pra caramba. Falei, pô, que coisa legal, todo mundo está indo para esse partido, para o PT e tal. Aí, uns anos mais tarde, a minha mãe me contou que o pessoal falava assim, ai, coitada da Diva, Diva é minha mãe. Olha o que essa menina dela está fazendo, tão novinha, já mexendo com isso, mas eu assinei de pena que eu tenho da Diva, para não reclamar com ela que a filha dela está mexendo com isso, mas eu assinei porque a menina insistiu tanto. Ó, minha mãe foi me contar isso muito tempo depois, né? E quando eu me lembro disso, quer dizer, eu me lembro mais ou menos de ter feito isso, só fui lembrar quando ela contou essa história para mim. E eu acho que a gente tem que ter essa alma de sempre, que é a alma do PT, que é do formiguinha, que é de conversar, que é de brigar, que é de chuchar a direção, de fazer proposta, entendeu? Mas é também de falar com as pessoas, né? Nós somos esse partido do povo, e se a gente não falar com o povo, não serve. Para que nós vamos servir? Se a gente não organizar o povo, para que nós vamos servir? Não vamos servir para nada. Então, melhor é fazer outra coisa da vida. Como não tem outra coisa melhor para fazer a não ser mudar o mundo e o Brasil, e o melhor jeito de fazer isso é via PT, ou CUT, o sindicato, mas do PT que nós estamos falando, vamos nessa, gente. E vamos eleger o Lula em 2022, no primeiro turno. Aí sim! E fora Bolsonaro. Com certeza! Bem rápido! Ai, Mônica, olha, excelente a conversa. A gente agradece muitíssimo você ter vindo aqui, fazer tantas explanações, assim. Então, foi muito boa, a gente queria agradecer você. E aí a gente espera poder contar aí com a sua participação para assim, de repente, um outro tema e também para, de repente, indicar algum outro convidado que você ache importante, né? O Enio pode estar entrando em contato com você depois. E mais alguma consideração você gostaria de fazer? Não, só queria dar sugestão para vocês desse negócio do Nova Primavera, arrumar alguém para ir contar para vocês. Se vocês não sabem, o problema não é de vocês, o problema é do PT, né? Da estrutura nacional, que a notícia não chegou aí. Se vocês quiserem ajuda, o Enio pode me acionar que a gente arruma aí alguém que esteja sintonizado do negócio do Nova Primavera para botar vocês no circuito. Tá ótimo, tá ótimo. E bom, muito obrigada, viu? Não, nós é que agradecemos, viu? Muito obrigada, viu? Foi muito bom, viu? Mônica, obrigado. Dia 19, eu vou estar na Paulista, contra o vírus lá de Brasília. Você já tomou vacina, Enio? Eu tomei a primeira dose. Caraca! Mas vamos lá. Eu fui dia 29, tinha gente com 2, 3 máscaras, com proteção e tal, mas estavam lá. Tá certo. Isso, é isso Posso aí. falar uma coisinha? Posso falar uma coisinha? Sim, Marina, por favor. Mônica, quando você fala essa necessidade de se aproximar e falar com o povo, é a receita do Gessé. Ele fala que o Gessé. E aí, antes de ler Gessé, antes de conhecer Gessé, aliás, lembrando aqui, Isabel, a gente viu uma palestra dele lá na Florestan, lembra? Antes de conhecer o Gessé, eu já fazia isso. Eu ando muito de ônibus, eu não gosto muito de metrô, não, eu gosto de ônibus. E aí é a técnica do Augusto Boal, você começa a puxar um assunto, daí as pessoas
Sim. Você vai Boa. ampliando, vai vira uma baita de uma discussão, é muito legal. Mas é isso, conversar. É super legal, Marina. Parabéns. Quando tiver A mais. melhor maneira de você conquistar uma pessoa que está indecisa ou contra o PT é você falar das políticas públicas do partido. Quando a pessoa compreende isso, ela fala, puxa, mas eu não pensei nisso, eu não sabia. Políticas públicas, é por aí o caminho. Porque tem muitas, né? Então, era isso, obrigada. Mônica, muito obrigado. Que bom que você veio. Eu só queria deixar uma questão só para você, não é para responder, não faz parte dessa pauta, mas o que está me preocupando é a organização das PMs hoje. O Bolsonaro acabou de liberar crédito para casa própria, 100%, né? E a gente viu os episódios de Recife e eu estou começando a achar que não existe mais palavras a serem ditas sobre essa questão. Eu estou ficando muito assustado. Eu não sei como o partido está vendo isso. Se não é uma... a gente deixou de ter medo das Forças Armadas e começar a temer agora as milícias das PMs, né? Tá Obrigado, certíssimo, viu? Jorge. Obrigada, viu, gente? Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Mônica. Tchau, gente. Beijo. Beijo. Mônica, você quer deixar algum Até a link? próxima, tamo junto. Se cuidem, Fora gente. Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Bolsonaro! Tchau, Mônica. Obrigada, Mônica. Obrigada a todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite, obrigada. Chega de vírus. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Obrigada, Malu. Bem unidos,